Então aqui entra essa parte de Gideão, que conforme fala aqui, Gideão, Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. E ali vai falando, Gideão encarna a resposta ao trauma, esconder seu potencial para sobreviver. Malhar trigo, um ato de abundância que deveria ser feito a céu aberto, era realizado em um lugar apertado, oculto e destinado a esmagar uvas. É o símbolo perfeito de uma vida diminuída pelo medo de ser visto. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondidos para que os medianitas não o encontrassem. Juiz 6:11. E ali Juiz 6:15 diz, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés e sou a pessoa menos importante da minha família. Então aqui nesse primeiro estágio de Gideão, já traz uma mensagem muito importante para a gente. Que antigamente o lagar, ele era um lugar considerado para que viesse fazer vinhos, ou seja, era um lugar fechado, como se fosse um buraco ou até mesmo uma cisterna. Era um lugar onde a pessoa entrava lá dentro e lá pisoteava a uva ou talvez até mesmo outra prática que eles tinham de fazer o vinho. Então era um lugar fechado, exclusivo apenas para fazer uva. E para Gideão malhar o trigo, ele tinha que necessariamente fazer em céu aberto, porque é igual colher um feijão. Quando você colhe um feijão, você põe numa peneira, fica jogando o feijão para o alto para sair os bagaços da peneira. Então, com o trigo é a mesma coisa. Ficava jogando o trigo para o alto, dentro de uma peneira talvez, e naquele momento a poeira e até mesmo os pedaços de pau que talvez tinha no meio, saía e deixava o trigo puro naquele momento. Então, esse processo era um processo que era ser feito no céu aberto, porque o vento favorecia que viesse ser feito de melhor maneira possível. Então, já que ele fez dentro de um lagar de uva, era um lugar que não tinha vento, que não tinha muito ar. Então, provavelmente era muito mais difícil dele fazer esse trabalho. O engraçado é que Gideão, naquele momento, ele foi, a princípio, ele fez isso por medos, porque os medianitas estavam saqueando, estavam roubando tudo, então ele fez isso para proteger o seu alimento, para que ele não viesse a ser roubado desse alimento. Mas Gideão também foi ao mesmo tempo, entre aspas, medroso, mas também foi estratégico, porque ele pensou nessa situação enquanto muitos não estavam pensando, porque muitos, ao invés de fazer o que Gideão fez, eles decidiram se esconder nas cavernas e esconder em outros lugares e perecerem por falta de alimento. Então, a gente vê que a Bíblia, ela sempre fala de casos de pessoas que elas foram estratégicas nas suas vidas. E a gente vê que nós, como cristãos, a gente apenas não tem que viver só o Evangelho, mas a gente tem que ser estratégico nas nossas vidas, porque a gente sabe que o mundo espiritual é um mundo que não é, de certa forma, brincadeira, não é coisa simples. Então a gente tem que ser estrategista para estar diante desse mundo espiritual. Então, Gideão foi estrategista naquele momento. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos estrategistas em tudo aquilo que a gente faz. Não simplesmente fazer por fazer, mas sim fazer com um propósito específico. E aqui no decorrer, vai falando no capítulo 6, continuando no 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu-lhe e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. 13, mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Essa passagem é muito interessante, que aqui tem um jogo de palavras que muitas vezes a gente não para pensar e não para perceber. Que aqui o anjo do Senhor está falando para Gideão: o Senhor é contigo. E Gideão, quando ele ouve essas palavras, ao invés de ele entender que Deus era com ele, ele põe aqui o seguinte falando: mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco. Então, Deus estava falando que ele era com Gideão, mas não era com o povo,
porque o povo estava numa situação pecaminosa, estava numa situação de erro, adorando a deuses. Então, Deus naquele momento ele não estava com o povo, mas ele estava com Gideão, estava encorajando Gideão naquela situação. Então, naquele momento, Gideão já começa a distorcer diante das suas crenças limitantes. O que seria crenças limitantes, para quem não conhece? Crenças limitantes são crenças que limitam pessoas a viverem grandes coisas. Naquele momento, aquela crença, a primeiro princípio, talvez impediu Gideão de ver aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então, ao invés dele realmente entender que Deus era com ele, ele entendeu outra forma completamente diferente. Então, muitas das vezes a gente impede nós mesmos de viver grandes coisas na presença de Deus. Muitas das vezes Deus fala coisas a respeito de nós e muitas das vezes a gente desconfia. Muitas das vezes a gente duvida daquilo que Deus já disse sobre nossas vidas. Então, o que Deus espera das nossas vidas, de cada um de nós, não é essa dúvida, conforme talvez Gideão teve ou outros tiveram também, mas sim é acreditar plenamente em que Deus tem preparado nas nossas vidas. E aqui vai falando, prosseguindo. No 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O 15, e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E aqui já começa novamente Gideão, assim conforme foi outras passagens da Bíblia, que a gente vê que Moisés fez praticamente parecido com isso, porque Moisés sabia o que ele iria enfrentar na sua vida, ele sabia das dificuldades que ele iria passar. Então, o que muitas das vezes nós fazemos no comportamento humano, é muitas das vezes diante de situações de dificuldade, de situações que a gente vai precisar de um esforço maior do que a gente imagina, a gente tende a fugir dessa situação, a gente tende muitas das vezes a correr daquilo que Deus tem para nossas vidas. E Gideão, assim como Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés fala que ele era pesado de língua. Outras traduções da Bíblia falam que ele era gago, mas provavelmente Moisés era pesado de língua, porque havia muito tempo que ele tinha saído do Egito. Então talvez ele já não lembrava mais a língua que falava no Egito. Então talvez naquele momento ele sentiu um medo, assim conforme cada um de nós muitas das vezes também sentimos. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa nas nossas vidas, quando Deus nos manda alguma coisa, muitas das vezes a gente acaba não aceitando e acaba muitas das vezes recuando. E Deus não espera isso de nós, espera que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé para acreditar naquilo que Ele está nos prometendo, que a gente prossiga, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja complicado nas nossas vidas. Então, Gideão naquele momento faz isso, faz da seguinte forma, falando com Deus que a sua família era mais pobre de Manassés e ele era o menor da sua casa. É interessante que Gideão, a sua família, ele não era considerado uma família pobre ou até mesmo uma família de baixa renda, porque a família de Gideão e Gideão era um agricultor, então era uma profissão que rendia um dinheiro a mais, que rendia talvez uma situação financeira melhor naquele momento. Então talvez a família de Gideão e até mesmo Gideão, ele era uma família de classe média, porque eles tinham empregados, eles tinham servos que ajudavam ele. Tanto que no decorrer aqui dos versículos, vai falar que ele pega os seus servos e vai naquilo que Deus pediu para ele fazer. Então, a gente vê o quanto que o vitimismo e a crença limitante muitas das vezes impede a gente viver as grandes coisas de Deus nas nossas vidas. Porque melhor do que a gente enfrentar uma dificuldade é a gente dar desculpa. Porque se a gente dá desculpa, a gente não precisa passar pela pressão das dificuldades, não precisa passar pelo desconforto de ter que enfrentar uma coisa que não é conhecida. Conforme eu falei nos ensinos passados, que todas as vezes que o nosso cérebro vai passar por certas situações difíceis, complicadas, ele tem a tendência de fugir dessa situação. E muitas das vezes são situações que serão benéficas para nós mesmos. Eu lembro do caso da minha vida, basicamente ao longo da minha vida foi da mesma forma. Durante muitos anos eu vivi acanhado, vivi preso dentro de crenças limitantes, que todas as vezes que eu pensava em pegar no microfone para falar em público, ou falar diante de uma multidão ou algo do tipo,
eu ficava tremendo, eu ficava nervoso, eu gaguejava, eu ficava vermelho, ficava com vergonha. E o engraçado é que essas coisas vão nos limitando ao longo dos anos, vão nos travando. Deus tem grandes coisas em nossas vidas, mas essas coisas vão nos impedindo. E isso foi me impedindo ao longo da minha vida durante muito tempo. E diante de muitos estudos e muitas coisas que eu fui aprendendo, eu entendi o porquê que eu era dessa forma. E eu descobri que são coisas do passado que influenciam no meu futuro e até mesmo no meu presente. Uma coisa que muitos pais fazem, que 3 pessoas elas têm autoridades numa criança quando ele é criança, quando ele é jovem e quando ele é criança. Primeiro são os pais, depois são os professores e depois são os seus líderes. Seja os líderes dentro da igreja, seja os líderes dentro de uma empresa ou seja o líder em outro lugar. São esses 3 tipos de pessoas que têm uma influência direta nas crianças. Então, dependendo daquilo que a gente fala para os filhos, vai influenciar diretamente no futuro dessas crianças. E ao longo da minha vida, o que mais eu ouvi foi sempre uma palavra que pode parecer simples, mas impacta diretamente a vida das pessoas. Eu sempre ouvi, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso é perigoso, aquilo é perigoso. Então, dentro da minha mente, ao longo dos anos, foi construído que tudo aquilo que eu fosse fazer era perigoso, que eu tinha que ter cuidado, que eu tinha que evitar. É a mesma coisa quando você diz para uma criança, não fala com estranho. Ela vai crescer e um dia ela vai entender que ela não pode falar com ninguém, que todo mundo é estranho, ela só pode falar com os membros da família. Então, isso impacta diretamente na vida da criança. Então, depois de um tempo, depois de alguns anos, nos últimos anos, eu comecei a descobrir o que estava me travando. E, igual uma frase que eu vi uma vez, que aquilo que você mais teme está diretamente ligado ao seu propósito. Então, aquilo que eu mais temia fazer, que era falar em público, ensinar, explicar as coisas, era que estava ligado diretamente com o meu propósito. Então, às vezes, a gente acaba se limitando por coisas bobas, coisas que prejudicam aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Assim conforme foi com Gideão, também foi com Moisés e com outros ao longo da Bíblia.